Eu, desde criança, desde os meus 4 anos de idade, eu assistia o programa da Inesita com um violãozinho de brinquedo que eu tenho até hoje, com uma mão, e a chupeta do outro na frente da televisão. Então, assim, foi aquela coisa de sonho mesmo. E quando eu a vi entrando no palco e cantar, a minha viola ficou molhada, porque eu não conseguia segurar a minha emoção. Foi muito emocionante. E o meu avô era fã dela, né? Então, assim, parece que aquilo veio puxando do passado, né? Sonhos, vontades, tá ali. Aí, a Inesita tinha uma energia maravilhosa que a gente até hoje não tem nem como falar, eu não sei nem explicar a energia que ela tinha, né? Então, assim, e eu sempre me espelhei muito nela, como mulher, a mulher, né, que tocava viola. Não que eu não tenha, como é que fala, gratidão por ter um carreiro, tudo tal, o meu respeito por ele, mas eu digo por ter aquela coisa, por ser mulher, né. Então, é inexplicável, né, aquele dia realmente, mas todo mundo zoou com a minha cara, eu lembro. Eu não lembro quem foi a outra que chorou. Eu acho que foi a Dona Nenitz. Ela falou de mim e ela também chorou. Então, a orquestra eu conheci através de em 1999, que foi quando eu estava terminando o ensino médio. E eu tinha uma amiga na minha classe que ela sabia que eu gostava de viola, que eu gostava de música, que meu sonho era tocar viola, né? Aí ela era roqueira e na época ela me levou à revista Guitar Play. E ali naquele texto falando que falava sobre o curso de viola tinha um contato, tudo. Eu mandei uma carta. E eu não lembro exatamente quando a data assim de cabeça, mas futuramente nesse período, né, depois de um tempo, o Brasil entrou em contato comigo, né, e me convidando para aparecer um dia na orquestra, tudo tal. E eu lembro que foi em junho de 1999, se não me falha a memória, foi quando foi a primeira vez que eu vim em São José dos Campos, que eu vim na orquestra, que eu conheci. Entrar, acho que, não, minto, foi em abril, eu entrei na orquestra oficialmente em junho. Morava em São Paulo, aí eu saía de sexta-feira que tinha os ensaios, né? Era o dia assim que eu levantava feliz da vida. Ah, pro São José, vou tocar viola, né? E aí a gente saía, eu e minha mãe, porque minha mãe sempre me acompanhou até determinado ponto. E a gente pegava o metrô, a gente morava perto da estação Conceição do metrô, a gente descia na estação Tietê, aí eu pegava o ônibus, descia, não chegava nem a descer na rodoviária, eu descia na rua, que eu não sei se o ônibus passa ainda hoje na mesma rua, mas eu descia na esquina da Igreja São Judas. E o seu Carlinhos, naquela época, morava ali. E aí ele já me esperava com a esposa dele, a dona Lúcia, na época. Ah, já tinha a janta pronta, já estava tudo pronto. E me levava para o ensaio. Quando dava o horário, tadinho, antes mesmo do horário dele, ele já me levava de volta para a rodoviária, muito correndo. Um belo dia estávamos indo para Londrina, fazer um show em Londrina. E essa criatura que está à minha frente, que chama-se Davi, tirou a camisa do bullying, né? Não foi nem da mala do bullying, toda amassada, toda arregaçada. Ele, socorro, eu tô... a camisa, eu não lembro se era na frente ou se era na manga, que tava sem botão. Aí lascou, né? Eu falei, não, eu tenho botão. Todo mundo começou a usar com a minha cara, porque eu tinha botão, tesoura, linha, e enfim, afins e enfins na minha bolsa. E foi quando eu consegui dar um ponto no botão da camisa do Davi. Foi uma coisa engraçada que me marcou muito. Quando eu entrei para a orquestra, eu sabia, assim, malemar porcamente um pouco de violão do básico, né? Dedilhado, aquelas coisas todas. E que eu comecei a tocar eu tinha 14 anos, na época eu tocava na igreja, na missa, aquelas coisas todas. Então, assim, dizer que eu aprendi mesmo, eu aprendi na orquestra, com a ajuda de todo mundo, porque eu chegava mais cedo para os ensaios, aí eu via seu Carlinhos tocar um pouco, eu via a Dona Nenê tocar um pouco, todo mundo tocar, eu fui me espelhando, né? Aquilo foi me motivando. O Will Braz me deu os vídeos, na época era videocassete, né? As fitas. Nossa, aquela fita acho que ela já nem tem mais imagem, porque era aí, tava. Enquanto eu tava em casa, tinha tempo, era em cima das fitas.
E quando a gente fazia viagens que eu ficava na casa da Dona Enide, a gente passava altas horas tocando viola juntas, cantando. Então eu posso dizer que eu aprendi com todo mundo. Não tive uma pessoa só que na época que fosse o meu guia, né? Mas aprendi meio que com todo mundo. Assim como cantar, que eu digo que quem me ensinou as primeiras coisas assim de como guiar minha voz e que na época eu não conseguia com muita facilidade foi o seu Oswaldo, né? Que ele me catava no canto, ó, eu vou fazer essa voz aqui, você faz essa voz. Aí ele fazia a primeira para eu imitá-lo. Aí depois ele fazia a segunda, eu entrava na dele, porque eu não tinha a maior noção das coisas, né? E ele, não, volta para aquela outra voz. E aí com muita, né, todo aquele carinho que ele sempre teve comigo de filho, tudo de pai. Então aprendi muito, foi assim, eu digo que foi a minha base toda de vida, de carreira, de viola, foi na orquestra, né? Foi muito importante para mim. Juntou experiência, juntou emoção, porque eu sempre sonhei na época, né, com o mundo da fama, né, aquelas ilusões, aquelas coisas todas que quando a gente é jovem a gente tem, né, sonhos, né. E para mim foi muito emocionante. Até antes, não sei se você lembra disso, da gente gravar o CD, a gente teve um show com a Inesita lá. E foi engraçado porque nesse dia da Inesita, que não foi o dia que a gente gravou o CD, a gente gravou a gravação do CD, mas esse dia foi a primeira vez que eu a vi. Então, assim, a menina que via a ídola, vamos dizer assim, na televisão e vê depois, assim, no palco a palco, fazendo show, tocando viola. Então, assim, aquele dia foi muito marcante para mim. Assim como foi gravar o CD, né? Ainda não era aquilo que eu queria, porque meu sonho era gravar um CD solo, né? Eu tocando aquelas minhas músicas, tudo. Mas a experiência de estar ali foi muito, nossa, muito marcante, né? Eu lembro de cada detalhe, lembro do dia, do lugar que a gente ficou, a bagunça que a gente fazia. Do Rio de Janeiro, que a gente passou um frio do caramba, o ônibus quebrou. E eu lembro de uma situação da gente parado. Eu não lembro se foi quebrou. Não aconteceu alguma coisa com o ônibus, eu não vou me lembrar o quê. E tava um frio, cara, mas um frio desgramado. E eu lembro que o Braz e o Jaú saíram na estrada para tentar resolver a situação. E a gente congelando dentro do ônibus, todo mundo morrendo de frio. Imagina, Rio de Janeiro, né? Eu não lembro se a gente estava indo ou voltando dessa época. Foram coisas que me marcaram também. A gente fez a festa do pijama no hotel. Maior bagunça, cara. A Dona Enide ficou desesperada porque a gente fazia muita bagunça. Né? Era muito, assim, uma bagunça saudável, mas nós éramos bagunceiros, né? Outra situação engraçada também que a gente lembrou hoje foi da minha viola, que era cheirosa, porque eu tinha umas coisas assim meio sem noção. Eu tenho até hoje uma flanelinha que mudou a flanela. Hoje é um bichinho, eu amadureci, mas a minha criança continua viva. Mas na época eu tinha uma flanela que eu colocava por cima da viola e eu espirrava perfume nela. Aí eu não sei que foi um dia que você foi afinar minha viola, não lembro da situação, que você e o seu irmão catou a flanela e começou a chacoalhar. A viola perfumada, a viola dela tem perfume. Umas coisas meio doidas assim, e eu ficava super sem graça, cara. Eu era muito fechada, né? Tinha acabado de fazer 18, 19 anos na época, nem lembro mais. Tava descobrindo o mundo, né? Nunca tinha saído sem minha mãe, jovem, completamente bobona, né? Então, assim, hoje eu lembro, cara, nossa, eu só dou risada, porque umas coisas sem noção. A minha formação em música, o meu doutorado eu não cheguei a fazer. O mestrado eu caí de paraquedas na área da língua portuguesa pelo viés da retórica. Eu conheci um amigo na época, quando a gente fez uma tarde caipira com Zé Mulato e Cassiano no Rancho dos Matutos em 2018, lá em São Paulo. E conversando com ele, porque o trabalho de mestrado dele foi sobre algumas obras do Zé Mulato e Cassiano, sob o viés da retórica. Ele começou a conversar comigo, por que você não faz mestrado? Eu falei, mas onde você estuda? Eu estudo na PUC. Eu falei, mas eu não sabia que a PUC tem música? Não, e não tem, mas a minha dissertação é em cima das músicas do Zé.
E você pode fazer dissertação em cima do que você conhece, que é música. Eu falei, mas o professor não vai me aceitar. Não vai, vamos lá conversar. Trocando em miúdos aqui para o áudio não ficar muito longo. Eu fui apresentada para o professor que me aceitou lá, assim, muito bem. O pessoal do grupo ERA, né, Grupo de Estudos Retóricos e Argumentativos da PUC, todos me abraçaram lá também, me ajudaram muito. Eu sou grata, muito grata a todos eles, principalmente ao Léo, que hoje é meu grande amigo, né, desde 2018, e o professor Luiz Antônio Ferreira. Eu tenho outro professor de canto que é Luiz Alberto, troquei os nomes, Luiz Antônio Ferreira. E ele me ajudou, tudo tal, eu consegui entrar na PUC, passei em terceiro lugar, com bolsa, assim, nem até hoje, eu nem acredito, porque eu estudei, assim, horrores, cara. Tinha dias, assim, que eu queria pegar o meu laptop e arremessar pro quintal afora, porque eu tive muita dificuldade. Eu realmente só consegui com muita ajuda mesmo, paciência, tudo tal. E o meu mestrado, a minha formação do mestrado é em língua portuguesa, só que pelo viés da retórica. E a minha dissertação foi sobre canções do Zé Mira, seu Zé Mira. Foi aí que eu conheci, agora, fazendo mestrado, que eu conheci a Marina, que eu conheci sobre o seu Zé Mira, que eu fui ler o livro, né, a Maria Helena, a Marina, que me ajudaram, os outros filhos autorizaram que eu fizesse o trabalho falando do pai, né? A minha dissertação é a retórica das paixões de Zé Mira, o caipira do Vale do Paraíba do Sul. Então eu peguei 3 músicas dele e fiz a análise retórica em cima das paixões aristotélicas, né? E deu um belo de um trabalho, legal, mas um trabalho que eu suei pra chuchu. Mas consegui defender em setembro de 2021. Eu digo que foi por causa dele, foi através dele, com a ajuda dele, que inclusive eu comprei essa minha primeira viola, que eu trouxe hoje aqui para dar aula, que eu uso ela para dar aula até hoje, que é a viola xadrez. Ele fez toda a logística, me ajudou, né, a entrar em contato com o Renato Vieira na época, e me ajudou com todos os trâmites para comprar viola. Todas as vezes que eu vim na orquestra, ele sempre me recebeu muito bem. As primeiras vezes, o primeiro dia que eu vim na casa, ele me recebeu na casa dele, ele e a Bartira na época, sabe, deu a viola dele na minha mão. Eu nem sabia pegar na viola, né, não tinha nem noção. Sabe, não, escala duetada. No primeiro dia já me passou umas escalas duetadas, que hoje nem entendo, escala duetada, tudo. Me deu as fitas na época. Então, se não fosse por ele, eu realmente não teria chegado até aqui. Então, na verdade, a vida já estava me cobrando, né? Que na época eu precisava trabalhar. Eu só não comecei a trabalhar antes porque meu pai não deixou. Aos 17 anos eu arrumei um emprego e meu pai não deixou eu ir, né? Porque não, tem que estudar, aquela coisa toda tal. Enfim, não fui. Mas eu estava já sentindo a necessidade de... Eu trabalhava na feira com o meu pai e esse trabalho da feira que sustentava as minhas viagens aqui, né? E fora os trocados que às vezes ele inteirava, me dava, mas assim, eu precisava ter a minha vida, precisava sair de casa, eu precisava, né, sair do ninho. E estava ficando difícil porque os ensaios eram às sextas. E como é que eu ia aonde que eu ia arrumar um trabalho que eu conseguisse sair às sextas-feiras e me comprometer com o ensaio, né? Ficou muito difícil. Então, e na época também, eu saí em dezembro de 2020, em meados de 2020, em dezembro do ano 2000, nossa, estou viajando na maionese, meados do ano 2000, um pouco antes, acho que foi em setembro, outubro. Foi uns meses antes, nós da orquestra, a gente fez um show no Sesc Santo André. E que lá eu conheci um rapaz que naquela época ele já era da Paulistana. E aí ele veio conversar comigo, pô, você é de São Paulo, mas você, né, tá indo para São José, por que você não fala com o maestro daqui, eu te coloco em contato com ele, vem para nossa, tal, para você mais perto, por questão de logística mesmo, né? Aí eu fiquei empolgada na época, porque eu tava com o coração partido, eu sabia que eu ia ter que ser aquele ano, isso é fato, né? E, pô, parar com a viola, né? Eu tava muito chateada. E parece que as coisas encaminharam naquela época, porque eu saí de um lugar, mas eu já tinha um outro para participar, e foi exatamente o que aconteceu, né? No começo de 2001 eu já entrei para Paulistana.
Desde pequena que eu sigo nessa lida. A viola é minha vida, me orgulho do que sou. Batalhei muito pra chegar até aqui. Preconceitos... Eu acho que só agradecer pela oportunidade de falar de expor aqui esse momento tão fascinante da minha vida, né, que é a viola. Desculpa. Sou brasileira destemida, os perigos desta vida eu procuro enfrentar. É que falar de viola pra mim me remete a tantas coisas. Mais boas, lógico, do que ruins. Se eu sou o que eu sou hoje, se eu sou a mulher que eu sou hoje, se eu me fortaleci como eu sou hoje, se eu chorei, se eu ri, quantas memórias eu vivi, né? Como diz a canção. O importante é que eu vivi, aliás, foi por causa da viola, né? Então, mesmo em momentos ruins, assim, que eu tive vontade de desistir, de vender tudo, trabalhar na loja pernambucana e, né, chutar o pau da barraca, mas eu ia lá, eu lembrava das minhas raízes, eu lembrava de todas as pessoas que me fortaleceram, de todas as pessoas que me apoiaram. Então, acho que assim, é importante a gente ter um espaço para falar e não tem como não ser grata a você pela oportunidade de falar aqui. E parabéns, lógico, pelo projeto, né? Porque a memória viva, né, digital da orquestra, é importante isso. Então é só mandar um beijão para todo mundo aí que vai me ver, mesmo distante, estamos aí. Obrigada. Sou uma mulher violeira e no sangue de minhas veias trago amor ao meu coração.